Nessa parte aqui da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre um fenômeno que ocorre aqui no nosso ensaio de tração, que com esse corpo de prova, com esse material, que na verdade é um aço de baixo carbono, né, com uma composição próxima ali do A36, tá? Então a gente vai olhar que é um fenômeno chamado de limite de escoamento descontínuo. O corpo de prova está lá, está tendo a deformação ainda dentro do regime elástico ainda. Daqui a pouco ele vai entrar para o regime plástico. A gente vai reparar que ele entra para o regime plástico não de uma forma suave e contínua, mas sim de uma forma bem marcada, mostrando que a região, como se tivesse uma descontinuidade entre a região elástica para a região plástica, tornando-se bem fácil a retirada da tensão limite de escoamento. Então ele está lá subindo, tá vendo? Ele está entrando no regime plástico de uma forma bem marcada, que é o que a gente chama de limite de escoamento descontínuo. Daqui a pouco ele vai começar efetivamente, porque ele tem ali um patamar, né, de deformação, e agora efetivamente ele começa o encruamento que ocorre dentro da curva tensão-deformação. Esse limite de escoamento descontínuo, como nós tínhamos dito anteriormente, ele é fruto da ação dos átomos solutos intersticiais sobre as discordâncias. E a gente vai fazer o quê? A gente vai parar esse ensaio agora, e a gente vai ver que dois fenômenos vão acontecer, que a gente vai ver. Vai parar, vamos descarregar o corpo de prova, e a gente vai ver duas coisas. Não vai mais escoar nessa região aqui, né? Ele vai escoar lá em cima, onde ele parou antes, mostrando que isso é um efeito do encruamento, e ele também não vai apresentar mais o limite de escoamento descontínuo, ele vai apresentar uma transição gradual do regime elástico para o regime plástico. Tá? Quando ele vai mostrando o quê? Que quando eu deformei o corpo de prova, quando eu fiz essa deformação no corpo de prova, o que aconteceu? As discordâncias elas se liberaram, né, dos átomos solutos intersticiais, que nesse caso aqui é carbono e nitrogênio, e estão deformando de uma forma mais tranquila, não estão mais sofrendo o efeito dos átomos intersticiais. Tá? Então o André agora vai retomar o ensaio, vai comandar o ensaio novamente. Vou zerar o extensômetro, porque... Beleza. Vai zerar o extensômetro. Isso aqui é só uma brincadeira para a gente poder mostrar o que acontece. Então ele vai zerar lá o extensômetro e vai novamente deformar o nosso corpo de prova. Então a gente vai poder ver dois fenômenos ao mesmo tempo. Um é o encruamento e o efeito do desaparecimento do limite de escoamento descontínuo. Né? Então o ensaio vai começar novamente. Na verdade o André está imputando todos os dados novamente, porque é como se fosse um novo ensaio, tá? Para o nosso software, né? Então ele vai começar o ensaio novamente agora. A gente tem aqui o que está marcado do ensaio anterior, e a gente vai ver lá, ó, no ensaio anterior a gente parou com mais ou menos ali 4.500 quilos, a gente parou, tá? Então agora vamos ver que ele vai escoar novamente nesse valor com 4.500 quilos, mostrando o efeito do encruamento. Antes ele escoava lá embaixo com 3.348, agora ele vai passar batido pelo 3.348, tá? Então ele está indo lá, ó, já estamos ali em 2.900, 3.000, 3.000, ó, passamos pelo 3.338 e repara que a curva continua retinha, tá vendo lá? A curva continua retinha e agora, quando a gente chegar ali perto lá do nosso 4.500, começamos a ter novamente a nossa curva tensão-deformação começou de novo lá em cima. E agora lá, ela não mostra mais um limite de escoamento descontínuo, uma transição gradual da região elástica para a região plástica, tá? A gente vai levar o corpo de prova, vai deformar ele mais um pouquinho, e a gente vai parar esse corpo de prova, esse ensaio novamente, e a gente vai colocar esse corpo de prova numa estufa a 200 graus Celsius
durante aproximadamente 1 ou 2 horas. E depois a gente vai ver que o limite de escoamento descontínuo ele volta a acontecer novamente. Pode parar o ensaio, né? Vai parar, a gente compara lá, ó, quase como se fosse a curva, quase como se ela emendasse uma na outra, tá vendo? É uma pequena descontinuidade, quase como se ela estivesse emendando uma na outra. E agora a gente está ali com 5.000 quilos, a gente vai pegar esse corpo de prova, vai botar ali em torno de 200 graus Celsius e vai ensaiar novamente. A gente vai estar dando condição para que esses átomos intersticiais andem novamente para cima da discordância. E aí a gente vai voltar a ter o limite de escoamento descontínuo. Então o André vai tirar lá o nosso corpo de prova, ele vai para o forno, a gente volta a gravar o restante. Então, dando continuidade aos nossos testes de tração aqui, a gente vai retomar aquele ensaio de tração onde a gente mostrou o limite de escoamento descontínuo, que, ou seja, aquele efeito dos intersticiais sobre as discordâncias. Esse escoamento descontínuo ele desaparece com a deformação. Eu deformei ele aqui, ele teve o limite de escoamento descontínuo, depois eu parei o ensaio, descarreguei o corpo de prova e nessa curva azul aqui eu voltei a fazer o ensaio. Ele escoou mais ou menos perto da carga onde ele tinha parado anteriormente, mostrando que teve um encruamento e que agora não tem mais o limite de escoamento descontínuo. O limite de escoamento ficou um limite mais passando da região elástica, da plástica de uma forma mais gradativa, mostrando que o efeito dos intersticiais sobre as discordâncias não existe mais nesse caso. Aí depois a gente pegou aquele mesmo corpo de prova, a gente parou o ensaio aqui ainda, a gente pegou aquele mesmo corpo de prova e aqueceu ele por 200 graus Celsius por 2 horas. Né? E agora a gente vai ensaiar ele novamente e a gente vai ver lá qual é o comportamento que ele vai ter. Vamos lá. O André vai comandar lá o ensaio e a gente vai observar lá o que vai acontecer com ele. Já comandou, ele está começando a ensaiar lá. Então vamos ver lá o que vai acontecer. Por enquanto ele está dentro do regime elástico. Repara que é o mesmo corpo de prova. Eu tracionei ele, parei, descarreguei e recarreguei no mesmo momento. Aí a gente viu o efeito do encruamento e o efeito que existia antes das discordâncias tendo desaparecido, dos intersticiais sobre as discordâncias tendo desaparecido, que é o limite de escoamento descontínuo. E agora a gente vai ver o que vai acontecer exatamente depois que ele foi aquecido a 200 graus Celsius. Vamos levar ele até a ruptura agora. Ó, já começou a cair a curva, já começou a cair a carga aqui, a carga começou a cair, significa que ele já localizou a deformação ali, André. Então daqui a pouquinho o extensômetro vai parar o ensaio, a gente nem precisa levar ele até a ruptura. Pode parar e só para a gente ver o que vai aparecer lá. Vamos cair um pouquinho a curva. Aí a gente vai ver o que acontece. Isso. Ok, pronto. Então a gente, primeiro eu tinha o limite de escoamento descontínuo aqui eu incluí, aí aqui eu descarreguei esse corpo de prova, ele voltou a escoar agora lá em cima, sem o limite de escoamento descontínuo, escoou lá em cima mostrando que eu tive um encruamento nessa região aqui. Depois ele foi aquecido a 200 graus e voltou a ter o limite de escoamento descontínuo. E aí, logo depois, ele chega na carga máxima, entre fricção e rompe. Né? Então, eu tenho 3 situações aqui. Quando ele era sem deformação nenhuma, ele tem o limite de escoamento descontínuo e tem um limite de escoamento baixo aqui, com uma carga aqui próxima de 3.000 quilos. Depois ele voltou a escoar com 4.487, eu tinha parado o ensaio dele com 4.500, ou seja, ele deu uma encruada. Depois ele voltou a ter o limite de escoamento descontínuo e escoou com, foi aqui, né, 5.985. Por quê? Porque aqui, na verdade, eu aumentei a densidade de discordância daqui para cá, e aí depois eu tive o efeito dos intersticiais, aí segurou bem as discordâncias, o limite de escoamento voltou, subiu mais do que o que deu o encruamento, e depois teve o limite de escoamento descontínuo, e aí depois a gente teve um ensaio normal, tá? E a gente teve os 3 efeitos ali, a gente estava vendo o efeito do encruamento e o efeito dos intersticiais sobre as discordâncias,
vendo? Isso depois, a curvinha verde, lembrando que a curvinha verde depois de um aquecimento a 200 graus Celsius. O que a gente fez quando a gente aqueceu a 200 graus Celsius? A gente deu condição dos carbonos e dos nitrogênios se movimentarem lá dentro. Aí eles se movimentam, vão de novo para a discordância, agarra a discordância de novo, volta a ter o mesmo efeito que tinha antes. Entendeu?